bem-vindo ao nosso podcast da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá, o Conecta Associação Comercial. E hoje nós temos uma entrevista muito especial aqui com uma pessoa conhecida, querida, amiga, que é a Dênia Alexandrina, que trabalha com consultoria de imagem corporativa. Seja bem-vinda, Dênia, é um prazer receber você aqui. Obrigada, é um prazer, primeiro, de ter esse bate-papo com você, que é uma pessoa que eu admiro e conheço há muito tempo, e, em segundo lugar, poder falar sobre esta imagem corporativa. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui. Que bom, Dênia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e com certeza a gente vai falar bastante aqui dessa coisa, né, que muitas vezes a pessoa não sabe o que é, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse é o que é essa questão de imagem, de aparência, qual que é a importância de tudo isso dentro, né, de uma corporação, de uma empresa? Sim. O que é a imagem? O que a gente percebe hoje? As empresas se preocupam com a divulgação, com a mídia, com alinhar os produtos e manter uma loja cheia, mas o capital maior dessa loja é o seu colaborador. E ele está alinhado à imagem, à missão e aos valores da empresa? Então, quando a gente fala de imagem corporativa, não existe um certo ou um errado, mas existe o público que você quer impactar. Então, como que eu vou impactar esse público? Eu começo pela aparência, não é? Que é o primeiro impacto. Sim. Aí eu preciso ter o conhecimento, porque o conhecimento é que segura esse impacto. E eu preciso do comportamento, porque é o comportamento que fideliza. Então, a partir do momento que nós temos a ideia, temos a noção clara de que imagem não é um pilar apenas, que são três, e que você alinha esses três pilares, o seu produto ou o seu serviço, ele chega mais fácil até o seu cliente. Então seria um grande equívoco não pensar nisso, né? Sim. Eu gosto sempre de um exemplo bem simples, como agora nós passamos pela Páscoa. Uhum. Então, quando uma empresa ou uma pessoa nos aborda e fala, a aparência não é tão importante. Sim. Você comprou um ovo de Páscoa quebrado na Páscoa? Não, você vê que é o que sobra lá, Sobra, né? ele vai para promoção. Então, você Exatamente. compra. O que mudou o do chocolate? Não é verdade? O que você faz? Você chega diante daquele ovo de Páscoa, você olha, ele tem que estar com um laço muito bonito, ele tem que estar com aquele brilho. Então, isso é a aparência, é o que te impacta primeiro. Quando eu abro o chocolate, ele precisa corresponder à embalagem. Uhum. Então, o sabor dele, o que é o sabor? É o seu conhecimento, é o conteúdo, né? Sim. E quando que você fideliza? Quando eu te presenteio, aqui fica o terceiro pilar, que é o comportamento. Uhum. De repente, você gosta de um ovo de Páscoa de pistache. Eu compro aquele ovo, eu procuro, acho um laço maravilhoso, é aquele ovo da sua preferência, eu chego e falo, tá aqui seu ovo, foi uma fortuna, mas é o que você gosta. Alinhou? Você conseguiu impactar? Sim, Porque você quebrou um pilar. Exatamente. Então, é importantíssimo você alinhar, e a gente vê muito isso nas empresas, que você disponibiliza um uniforme, mas você não explica o porquê daquele uniforme. O que é esse uniforme? Esse uniforme é um sinalizador, é um dress code, é um pilar da sua imagem. Então, esta é a importância. E quanto tempo que a gente leva para formar essa primeira impressão, assim? Ela é muito rápida. É. Porque Acho que é aqui fica, né, Dênia? E é difícil de voltar, porque muitas vezes você deixa de alinhar um destes pilares e é onde você passa uma imagem errada. Não é? Exatamente. E aí, para você voltar e fazer a correção desta imagem, leva muito mais tempo do que você aprender a alinhar esses três pilares. Por isso a importância de você estar sempre alinhado com
a missão, a visão e os valores da empresa. Sim. Então, como que eu vejo? Se você vai para fazer uma trilha, fazer uma competição, como que você se alinha para essa competição? Você vai pegar um protetor solar, uma malha adequada, Está um vestido sapato. para aquele momento, Sim. né? E você se prepara interiormente, você fez um Sim, você treinamento, você fez. treina. E qual que é a pergunta que eu faço sempre nos treinamentos? Quando você vai trabalhar amanhã na sua empresa, você se preocupa com a missão, com os valores, com o público daquela empresa, ou você se veste em cima das suas preferências pessoais? Essa é uma pergunta que fica aí para os nossos empresários Sim, refletirem, né? sim. Porque se você recebe um convite de casamento, o que é a primeira coisa que você olha? O horário, o local. Ah, é uma praia? Não, é um clube ou é um salão. Você se alinha. Para você trabalhar para a empresa, você tem que se alinhar da mesma forma. Porque este é um dress code. É assim Sim. que você confirma a marca. E a roupa, ela demonstra muito essa questão de profissionalismo, né? Demonstra. E ela confirma a empresa que você trabalha. Se eu trabalho na área de saúde, então qual que é a preocupação que eu tenho que ter? Asepsia, né? As minhas mãos são minhas ferramentas de trabalho. Como estão as minhas mãos? Sim. Tá com luva, Sim, são os né? EPIs, não Tá é? adequado, né? Adequado. Então, quando a gente fala de imagem corporativa, é muito profundo. E ainda existe essa dúvida, assim, muito para a aparência, quando falas de imagem. Mas é muito além disso. Eu acho que para cada segmento, para cada profissão, existe um dress code, né? Com A gente certeza. pode afirmar isso, né? Sim, com certeza. Então, eu trabalho na construção civil. Qual que é o dress code que eu vou usar? Não vou de salto Não vou lá, de né? salto, né? Eu preciso de repente, e o que a gente fala sempre? O funcionário que não corresponde, que não alinha a empresa, ele quebra a imagem da empresa. Vamos pegar um exemplo simples. Você vai andar de barco aqui no Rio Cuiabá. Existe um barco disponibilizado. Se este barco não te oferece um colete, qual que é a impressão que você tem desta empresa? Então, a importância é exatamente esta. Quando você alinha, eu vou comer um sanduíche em uma lanchonete na rua. Se eu vejo uma lanchonete que eles usam luvas, touca, eles estão uniformizados, qual que é a imagem que eles passam do sanduíche? Uma imagem de que é asseado, é limpo, Sim. né? Então, imagem corporativa é isso. É você se alinhar de acordo com o público e o produto ou serviço que você trabalha. E qual desses 3 pilares que é mais negligenciado? Olha, Nós temos, lembrando, a aparência, o conhecimento e o comportamento. Né, os 3 pilares. é difícil a gente colocar um Um, dos né, pilares. específico. O que eu vejo é que sempre nós estamos negligenciando um. Então, muitas vezes, nós valorizamos muito o conhecimento e esquecemos da aparência. Ou o contrário, você valoriza a aparência e você tem um conhecimento, mas você não sabe passar esse conhecimento. Quantos lugares que a gente vai para adquirir um produto e que você não tem conhecimento dele? Vamos falar assim, uma impressora, que aconteceu comigo, né? Sim. Eu não tenho muita habilidade nesta área. Então, eu fui comprar uma impressora. Eu tenho certeza que a pessoa que estava me vendendo tinha conhecimento. Sim. Mas ele me falou só em termos técnicos. Você não entendeu nada. Nada. Então, eu saí de lá sem a impressora. Eu entrei em outra loja, o vendedor me olhou, ouviu o que eu buscava e me perguntou: quantas cópias a senhora faz? A senhora precisa de fotos? Ele foi me fazendo perguntas, eu fui respondendo. Ele falou: a impressora que a senhora precisa é esta. É a que eu tenho, é a que eu uso.
Então, quando a gente fala de pilares, Uhum. o conhecimento, ele é importante, importantíssimo, mas é tão importante quanto eu saber transmitir esse conhecimento. Exatamente. E a questão hoje do comportamento, ele é muito importante, porque nós, para nos tirar hoje da nossa casa, para comprar um produto, para comprar um serviço, nós precisamos estar muito bem acolhidos. Sim. Em Você tem que todo, ser muito bem atendido. muito Né? bem atendido. Muito, assim, eu tenho que ter vontade de voltar naquele lugar. A pandemia, eu vejo que ela nos ensinou Uhum. a comprar pelo telefone, pelo computador, Sim. a essa comodidade, né? Exatamente. Mas em contrapartida, nós estamos carentes de pessoas para cuidar da gente. Tanto que quando você é bem atendido, você fala, nossa, você fica encantado, né? Encantado, você fica encantado. Então, o que a gente tenta hoje nos nossos treinamentos? É isso, puxar para esse lado de você entender realmente o que você está buscando e, em cima do que você busca, o que você está fazendo para chegar lá. Uhum. Então, eu sou apaixonada pelo comércio. Uhum. E principalmente quando você consegue ver um cliente que te dá um feedback e diz assim: nossa, que prazer conhecer a senhora. Olha que a senhora mudou isso na minha vida. Nossa, isso é muito bom. Isso é fantástico. E nós só vamos conseguir isso se a gente olhar um pouquinho além daquilo que nós estamos precisando hoje. Exatamente. Né? E você, né, nesse momento o conhecimento é importante, até para você saber ler a pessoa, né? Que no caso da impressora, né? A primeira pessoa não soube ler o que você queria. Sim. Ele estava ali, ele ouviu e ele vendeu da forma que ele sabia. Né? Eu vejo que hoje nós estamos muito impacientes, né? Muito. E nós não estamos ouvindo. Então, eu penso que a primeira coisa para você hoje construir esse pilar é você aprender a ouvir. Ouça seu cliente. Se alinhe dentro dos pilares da sua empresa e ouça. Nós estamos carentes, nós queremos alguém que nos ouça. Olha aí, empresários, você que está aí acompanhando a gente, né? Eu acho que é importantíssimo esse bate-papo aqui com a Dênia, né? A gente falar um pouco da imagem corporativa, como que você está se comportando, a sua equipe, né, dentro da empresa. Então, por isso que é importante esse bate-papo para a gente poder transmitir isso para vocês. E por isso que eu peço, nos acompanhe, siga, compartilhe, vai lá no nosso Instagram da AC Cuiabá, curte lá com a gente para poder acompanhar todos os nossos episódios aqui do podcast. A gente também está no YouTube, né? Também estamos lá no AC Cuiabá. Mas, Dênia, você tem uma experiência longa nessa questão de imagem, né? Eu lembro de você lá atrás, quando você ainda tinha loja, né? E a gente conversando aqui, você me contando que você trabalhou com loja de roupa 43 anos, Sim. né? Mas lá atrás você já fazia esse atendimento, né? Hoje a gente Sim. falando aqui de atendimento ao cliente, mas eu lembro muito bem de você lá que você fazia esse tipo de atendimento ao cliente, né? Sim. De ter essa preocupação, né? Sim. De atender o que o cliente queria. Eu vejo que eu trabalhei por 43 anos com moda feminina, conheci pessoas fantásticas. E o que era nosso objetivo, o que era a nossa missão? Melhorar a imagem, melhorar a autoestima das mulheres através de um produto de qualidade. Mas como que era essa transformação? Não é você impor uma tendência ou uma moda, é descobrir o que você carrega. Então, o que você gosta? Vamos te alinhar, uma formatura, é um casamento, eu não consigo usar longo, então vamos melhorar os acessórios, vamos colocar um acessório premium, vamos colocar um sapato diferente, uma bolsa, mas o importante sempre foi você. E o que nós descobrimos com o tempo? Que o nosso cliente, ele passou a nos buscar muito mais por essa consultoria do que pelo produto em si.
Então, Ele gostava das dicas. gostava do acolhimento, daquelas dicas, né, Lu, de dizer assim, Sim. eu vou fazer uma viagem, me ajuda, o que que eu levo? Olha, eu preciso, vou receber uma premiação, o que que eu visto? Não, eu não gosto desse tipo de roupa, então vamos organizar, vamos melhorar. Então, nós temos histórias mil. E o que que aconteceu? Vendo a dificuldade dos empresários, né, de formar equipe, de alinhar a equipe, de adequar um uniforme, né? Cuiabá é uma cidade, nós temos esse calor fantástico, Sim. então não é qualquer tecido que nós podemos hoje usar para um uniforme. E nós começamos a estudar. A Fernanda fez um fashion marketing em São Paulo, Estela fez psicologia, Que depois são suas filhas, é né? isso, que são minhas sócias. É. E eu fui para São Paulo fazer esse curso de consultoria há 19 anos atrás. Apresentava monografia, certificação, etc. E começamos a dar essa consultoria. Mas o comércio ele é muito envolvente, então eu não tinha coragem de fechar a loja. Uhum. Eu Mas vejo. naquela época, também só te cortando, Dênia, falar de consultoria de imagem, assim, era uma coisa muito nova, né? Era muito nova. Parece que faz tempo, mas Gente, era 19 anos, né? Já Era aconteceram muitas muito coisas. novo, era raro você ouvir. Eu, quando procurei esse curso, eu tive uma dificuldade enorme de encontrar alguém de referência Uhum. que estava ministrando esse curso. Foi assim uma loucura. Nossa, eu imagino. E aí nós ficamos, né, protelando 1 ano, 2 anos, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o que nós fizemos? É o momento de fechar. Uhum. E é o momento de fazer aquilo que nós sempre fizemos, mas sem um ponto de venda, que era a loja. E legal que vocês já estavam preparadas, né? Graças a Deus. E preparando a cada dia. Uhum. Porque o comércio é um desafio diário. Sim. Hoje, nós temos quantos desafios dentro da nossa cidade? Começando pelo tráfego, não é? Hoje nós temos a dificuldade das contratações. Então, cada dia, o que a gente tem tentado fazer? É se adaptar, Uhum. aprender. Nós começamos fazendo treinamentos para grandes empresas. Hoje nós fazemos para empresas que têm 1, 2, 3 funcionários. Então nós fomos adaptando conforme a época tem permitido, Claro. né? E isso é o que o empresário tem que saber fazer, né? Tem. Ele tem que saber se adaptar, que foi o que aconteceu lá atrás, na pandemia. Sim. Né? Quem não se adaptou, fechou as portas. Sim. E quem se adaptou, quem acompanhou esse novo normal, foi fácil? Não. Foi desafiador, mas permaneceu. Sim. Então, o que eu vejo hoje? A questão da imagem corporativa. A importância dela é de você saber a diferença que existe entre a minha imagem pessoal e a imagem corporativa. A minha imagem pessoal, ela agrega a corporativa? Com certeza. Uhum. Mas quando eu vou me vestir, eu posso me vestir em cima das minhas preferências. Se eu gosto de uma transparência, se eu gosto de um sapato alto, ou de uma bermuda, não importa. Essas são as minhas preferências. Uhum. Mas quando eu me visto para o trabalho, eu preciso saber qual que é o público que eu preciso impactar. Para quem eu estou me vestindo? Então, de repente, eu trabalho com crianças. Ou eu trabalho em um lugar que tem uma escada, né? Uhum. Qual sapato que eu vou usar para... E até isso vocês pensam? Até nisso nós olhamos. Olha que fantástico. E hoje vocês têm mais procura corporativa ou pessoal? Nós hoje temos, assim, 99,9% de corporativa. A pessoal, nós trabalhamos mais como mentoria. Tá. Então, de repente, você mudou de trabalho, você precisa alinhar em cima desse novo normal, dessa nova história. Sim. Então, mais nesse sentido. Uhum. Agora, o corporativo é tão interessante. Sempre que a gente aborda uma empresa, nós primeiro pedimos a missão, os valores e o público-alvo. Em seguida, a gente pede as dores. O que eles gostariam que a gente personalizasse naquele treinamento? E tem um item que ele tem sido muito constante, a questão dos odores. Que é muito difícil você abordar odores. É muito interessante. Mas quando nós falamos de odores, a gente não fala só de um CC, né? Não. E o perfume forte, gente? Aquele perfume forte,
Que a pessoa vai andando e o perfume Sim, fica se você atrás, trabalha né? numa sala fechada, É. então, e o que que acontece com esta pessoa? Nós nos acostumamos aos nossos odores. Uhum. Então, você não percebe. E não percebe mesmo. Olha que coisa, hein? Então, a imagem. Então, tem várias nuances, Sim, né, Dênia, para você tocar, tem. assim, né? Então, E, por e isso, algumas sensíveis, várias inclusive, né? sensíveis. Então, é onde a gente tem a Estela, que é psicóloga, para a gente saber como abordar. Uhum. Porque é muito delicado Sim. você trabalhar com pessoas, né? Eu venho de uma família que trabalha muito, né? Eu me emancipei aos 16 anos, então eu sei o que é um balcão, o que você tem do lado de lá do balcão e qual é o seu propósito. Sim. Então, quando a gente trabalha a imagem nos pilares, quando você pega o pilar do comportamento, a postura. Se você chega num escritório e a pessoa está escorrida numa cadeira, né? Então, qual que é a sensação que você tem? Acho que você está incomodando. Claro. Chega numa loja, a pessoa está encostada lá. Sim, né? Sim. E aí? Você nem tem vontade de entrar, Sim. né? Então, por que a gente fala de tantos detalhes, de tantas minúcias? Porque hoje o nosso consumidor, ele só nos valoriza pelo detalhe. Você chega num restaurante, você pede aquele prato, você já pagou por ele. É aquele que você pediu. Uhum. Mas se vem uma florzinha em cima daquele prato, o que você conta? Gente, meu prato tinha uma flor tão linda. Verdade. Porque o prato em si você já contratou. Olha, você falou uma coisa que eu anotei aqui, muito interessante isso. É o detalhe. É o detalhe. É o que te impacta. Então, quando a gente fala na questão do dress code, né? Então, a gente fala muito isso, assim. Nós não podemos distrair o nosso cliente. Uhum. Se você conseguiu tirar seu cliente de casa para que ele te procure, ele tem que estar atento ao que você vai falar para ele. Uhum. E o que são as distrações? De repente, aquela camisa que você jura que ela é slim, Uhum. mas ela é justa. Então, tá aquele botão e a linha gritando, né? Sim. E o olho não tem cerca. Não. É verdade. Então, o que acontece? Eu paro de te ouvir. E fica ali, né? E você fica olhando, né? Então, o que acontece? Parece uma coisa simples, mas não é, gente. Quando você alinha um colaborador, uma pessoa, um trabalhador, ele tem que ter foco no propósito. Uhum. E ele tem que perceber que, assim como ele vê, o cliente vê. Uhum. E tem muita dificuldade do colaborador aceitar? Eu percebo, essa é uma pergunta interessante que você está fazendo, porque quando o empresário vem fazer um orçamento, ele pergunta, né? E aí, o nível de acerto, né? Uhum. Nós estamos vivendo a era do exemplo. Então, qual que é o nível de acerto? Se você está contratando os meus serviços, se você adere à história, a sua equipe adere. Então, a liderança tem É importantíssimo. Qual que eu momento. vejo? O que eu vejo importantíssimo, assim, na realização do nosso trabalho, nosso projeto? Ter um RH atuante. Porque o RH, ele coloca a cultura da empresa, ele tem todo um trabalho na contratação. E o que nós fazemos? Nós chegamos alinhando este trabalhador, este colaborador, para que apareça a cultura da empresa. Sim. Então, se um gestor ou um líder, se ele não segue esses protocolos, como que eu sou liderado? Eu vou seguir? Não sigo. Olha que coisa. Isso que é importante, né? Muito. O empresário, no momento, né, em que ele quer mudar essa cultura organizacional, que a gente já falou em outro episódio, né? Ele seguir. Ele tem que seguir. Então, o que a gente fala sempre na hora de uma contratação? Você está disposto também a participar dessa mudança? Então, nós temos assim experiências de empresas, né, que
o que a gente pede? Que todos estejam envolvidos, todos, porque se o seu cargo ou função existe, é porque ele é importante para a empresa. Claro. Então, o que a gente faz? Nós perguntamos primeiro, né? Quantas pessoas, mais homens, mulheres, para quê? Para que a gente alinhe os exemplos. Mas nós falamos muito essa questão de que uma equipe alinhada são como os elos. Sim. E quando um puxa o outro. Um puxa o outro. E onde quebra, ele quebra a equipe. Então, de repente, essa quebrança pode vir de um segurança que está lá na porta, que ele não te atende como deveria, como é o propósito da empresa, né? Sim. A empresa prega na missão acolhimento. Aí você chega para estacionar, o segurança ele não te dá aquele respaldo que devia. O que você fala da empresa? Então, quer dizer, é um conjunto. Então, todos precisam participar, todos precisam estar envolvidos, porque o que nós queremos mesmo, né, é levar nosso propósito adiante, vender nossos produtos, vender nossos serviços e ver um cliente feliz que nos dá um feedback. Com certeza. Não é? E hoje a gente tem muito também a questão das redes sociais, né? Demais. Dênia, que também acaba interferindo nisso, né? Muito. Eu vi tal pessoa usando isso, eu quero usar isso. Sim. Aí vai para a empresa, né? Totalmente disforme, né? A rede social, ela é tão interessante se você souber usá-la. Então, uma coisa que a gente percebe hoje, você pega, por exemplo, o seu perfil no Instagram, por exemplo. Nem vou falar de foto adequada, não, porque eu acho que já é um assunto. Sim. Mas olha o seu status. De repente, eu preciso ligar para um vendedor e ele escreve no status ocupado. Coisa boa, né? Em reunião. Como que quer vender? Então, como que você... Então, e muitas vezes isso passa tão despercebido, porque você já viu de tantos, né? E nós fizemos uma pesquisa, foi muito interessante, de olhar esse tipo de olhar os status. Tem histórias que você não acredita e que a pessoa coloca aquilo ali. Você está construindo sua imagem. Então, aquilo reflete muito. Muito. Então, se eu olho lá um status, né? Eu gostaria muito de ligar para aquele profissional. Aí eu olho ocupado. Eu penso, não posso ligar. Né? E quando a gente trabalha hoje, questão de redes sociais, se eu vou comprar um brigadeiro e esse brigadeiro tem um Instagram, o que a gente faz? Vai olhar, com certeza. Você vai olhar? Você dá uma pesquisa, você olha, deixa eu ver como que é. Nossa, tá bonito. Olha, é grande ou pequeno. Nossa, fulaninha compra. Olha, que legal, Sim. né? E tal. Então, nós somos o brigadeiro da vez. Verdade. Então, se as suas redes, né, se são abertas, com certeza, eu vou contratar seu serviço, eu vou dar uma olhada. Sim. Então, qual que é a pergunta que a gente deixa sempre nos nossos treinamentos, nas palestras? Imagem é uma construção. A imagem é que constrói a sua marca. Então, como está a sua construção? Sua rede social agrega valor à sua marca ou concorre com ela? Olha que boa pergunta, hein? Então, quando você consegue responder, você pega a sua rede social e filtra. Por quê? Eu estou exigindo que você apague alguma coisa? De maneira alguma. Mas você saber o que postar, né? Sim. Então, olha para a sua marca. Qual que é a marca que você almeja? O que você quer passar? O que você quer passar? Se eu não te conheço, eu estou precisando de um profissional X, eu vou olhar sua rede social. O que você está me passando na sua rede social? Então, a partir do momento que a gente usa esse filtro, você constrói marcas mais fortes, marcas mais limpas, mais consistentes. E vocês observam tudo isso? Sim. Olham tudo. O nosso trabalho é esse, olhar os detalhes, porque, a grosso modo, hoje, o produto ou o serviço, o que faz a concorrência é o detalhe.
Uhum. Então, a gente tem que se preocupar com este detalhe, porque de repente você trabalha um produto excelente, um serviço excelente, Sim. mas tem aquela cereja, Pontinha. não é verdade? Que te É, faz afastar daquele lugar. exatamente. E eu preparei aqui, Dani, algumas coisinhas para que as pessoas gostam, né? Que Sim, são os mitos ou verdades sim, aqui. Então, eu quero fazer umas perguntinhas rápidas aqui para você, claro. porque são detalhes, né, que as pessoas observam. Roupa cara significa boa imagem? Ou roupa cara, tô afirmando, roupa cara significa boa imagem. Gente, roupa cara ou barata não segura a imagem, não segura a imagem. A imagem, você precisa conjugar os três pilares. Uma roupa alinhada ao que você gostaria de passar, ela sim constrói sua imagem, independente de ser uma roupa premium ou ser uma roupa que você adquiriu num site a um preço menor. Qual que é a preocupação que nós temos que ter na hora de escolher a nossa roupa? Qual imagem eu gostaria de passar? E conjugar os três pilares. Porque nós temos, todo mundo tem um amigo ou uma amiga que você diz, fulano é tão bonita, mas quando abre a boca. É É, isso, gente. Isso são os pilares. Então, esse mito, lembrando os pilares, aparência, aparência, conhecimento e e comportamento. comportamento. Então, quando você tem uma aparência alinhada, um conhecimento que condiz e um comportamento, você pode ter certeza que você vai ter uma imagem que ela realmente impacta. Ela passa a ser inesquecível, ela passa a ser aquilo que a gente realmente busca, Sim. né, Lu? Carisma pode compensar uma má apresentação. Eu penso diferente, eu penso que o carisma segura uma boa apresentação. Uhum, Para mim, carisma faz parte de comportamento. uhum, Então, quando você faz uma apresentação e que você tem um comportamento alinhado àquela apresentação, uhum. ele segura. Se você prestar atenção hoje, os produtos são muito parecidos. Você vai comprar um carro dentro daquela faixa que você gostaria, são todos muito parecidos. De quem que você compra? Do seu Paulo, porque o seu Paulo ele faz para mim assim, assim, assim. Eu sempre gosto de citar um exemplo bem simples. Nós temos ali a nossa Mercado do Porto, Uhum. com várias peixarias, mas todos têm preferência por um. Ah, é? Nós, eu digo assim, nós como pessoas, a gente tem preferência por um. Eu tenho Ah, uma banca sim, com que eu certeza. entro no mercado, eu vou direto lá. Por quê? O peixe dele é mais barato? Nem sei. Mas ele me passa credibilidade, Segurança. segurança. É um lugar limpo, ele está uniformizado, ele explica, esse está congelado, esse aqui está melhor. Então é isso. Imagem é isso, gente. Uhum. É você segurar os três pilares. A comunicação pesa mais que a aparência. Eu acho que a comunicação contribui com a aparência. Eu vejo que, muitas vezes, quem tem a dificuldade da comunicação, hoje nós temos tanto acesso a tantas ferramentas, Tem né? mesmo. Hoje você faz. Só não estuda, só não se informa quem não quer, né? Sim, então sempre eu ainda brinco nessas palestras assim, gente, deleta aquele grupo de família, né, que foi feito no Natal, que tá, e pega um curso. Sabe, o que que você faz? Olha, não, eu sou um videomaker. Pega um curso, aprimora. De repente, um detalhezinho que você aprende, ele não era seu. Você adquiriu. Então, E a gente sempre aprende alguma coisa, né, Dani? muito. Sempre. Por exemplo, eu cheguei um pouco mais cedo aqui, eu aprendi com quem estava aqui apresentando para você. Sim. Então, eu acho que quando você abre, você se abre Uhum. para as pessoas, para ouvir as pessoas. Sim. Com certeza, gente. Você aprende até o que você não quer ser. Muito bom. Todos deveriam cuidar da marca pessoal. Todos. Sem exceção. Todos. Se você pegar dos serviços mais, como que eu vou dizer? Mais simples. Mais simples, até a um cirurgião, a um serviço extremamente elaborado,
a marca pessoal deles impacta na hora que você vai contratar? E é verdade. Esses dias eu fui num almoço de aniversário Sim. e as pessoas que estavam fazendo lá o churrasco e tal, Uhum. estavam todos uniformizados, com chapéu e Uhum. tal. E, então, e assim, eu me impactei de olhar na hora que Sim. eu vi, assim, eu falei, olha, ali você já vê que é uma empresa diferenciada. Diferenciada. Então, essa marca pessoal, por que que a gente vê hoje, né, os atletas, a Sim, partir do momento que ele começa a se destacar, ele recebe vários patrocínios. E sim. quando ele deixa de cuidar de um dos pilares da imagem, a primeira consequência é a perda dos patrocínios. Então, eu vejo assim, das coisas mais simples, sabe, de uma porta que você abre, uma atitude, um gesto, Uhum. é o que hoje reforça a marca e a imagem de cada um. É. E essa questão da imagem realmente ela é tão forte que a gente viu que todas as seleções na Copa, né? Falando Uhum. na Copa que foi Sim, bem aí, cada uma tinha um dress code, né? sim, A sim. Jamaica foi com um maravilhoso do estilo lá Sim, deles, sim, né? O Brasil até foi criticado porque estava, sim. né, com Então, por quê? Porque quando a gente olha, eu falo muito assim, eu amo pescar, uhum, adoro pescar. Então, eu falo sempre assim, hoje estou aqui para conversar com você, né? Então, eu uhum, me vesti para conversar com você, adequadamente. né? E tá Eu linda, por posso ir, eu sinal. posso ir pescar lá no Barranco Alto, assim? Não posso, Não, porque eu vou espantar os peixes. Então, esse é dress code, é você se alinhar, não é você vestir um personagem, mas você alinhar esse personagem para qualquer evento que você vai participar. claro. Então, é a importância de a gente olhar qual que é a mensagem que eu passo. A mensagem do meu dress code, ele está passando Uhum. a imagem do que eu quero passar? Olha que papo bacana, né? A gente já está quase partindo aqui para o final, mas como eu falei no episódio anterior, eu acho que eu Uhum. ficaria aqui dele a tarde inteira Obrigada. batendo papo com você, porque é tanta informação bacana e que às vezes a gente, no dia a dia, a gente é engolido, Com certeza. né? Às vezes o empresário tá ali naquela loucura de pagar conta, de, né, Sim, pagar sobreviver, colaboradores, né? para sobreviver É, e às vezes ele nem se toca de uma coisa simples, é um né, um detalhe. detalhe. É a história do treinamento. Muitas vezes você fala, eu preciso montar a minha equipe. Eu falo, gente, não perca a equipe que você tem, treine esta. Que Sim, através desta você adquire outros. Mas a gente precisa primeiro treinar. É assim. E quando você busca uma loja, quando você busca um serviço, você fala para muitas pessoas e você retorna. E sem os detalhes, você não retorna. não retorna. Não retorna. Exatamente. E, Dênio, falando um pouquinho de caso real, você deve ter inúmeros casos reais né, de empresas, de pessoas que você ajudou. Você tem um que você poderia contar para a gente assim? Então, olha, graças a Deus a gente tem vários. Uhum, Assim, eu tenho sido tão feliz nesse novo projeto que bom. de ouvir tantas histórias interessantes, Uhum, ouvir pessoas que foram impactados, né? Mas tem um muito em especial que ele era um produtor de marketing de uma grande empresa e quando nós apresentamos o trabalho, ele achou que esses pilares não tinha tanto sentido. uhum. E ele nos acompanhou nesse trabalho, né, que a empresa aprovou, né, ele nos acompanhou. E quando foi o final do treinamento, nós ficamos acho que uns 6 meses em treinamento, ele fez no canal dele uma declaração Que falando da legal. importância e do salto de carreira que ele teve. Olha, Porque ele tinha conhecimento, ele tinha comportamento, mas a aparência dele não impactava o público-alvo que ele almejava. olha que É. bacana. Então foi muito interessante, né? Se ele tiver a oportunidade, né, de ouvir, ele Uhum, sabe quem é. Ele nos mandou uma mensagem linda pela empresa dele e falando uhum. que realmente é importante você alinhar os três. Então, nesse Sim, momento, o fato que me veio foi a lembrança dele. que legal.
E agora, partindo para o final, porque a gente, infelizmente, tem um tempo, né? Isso. Eu vou fazer o bate-bola aqui com a Dênia. E é rapidinho, tá, Dênia? Tá. Para você completar a frase. Do que é para você. Sim. Imagem é? Um impacto. Liderança. Olha, liderança para mim é humildade de olhar para o outro. A partir do momento que você olha o outro, você se torna líder. Muito bem. Elegância. É a simplicidade, sem dúvida. Que coisa linda. Sem dúvida. Simplicidade é o símbolo da elegância. Da elegância. Sucesso. É você não perder de vista seu propósito. Um hábito indispensável. Exercício físico. Olha, que coisa boa. Eu vejo o exercício físico, não importa qual você pode fazer hoje, mas ele é enriquecedor para a alma. E ele muda a vida da gente. Ele muda a vida da gente. Muda. É a palavra certa, ele muda. Porque a partir do momento que você começa, eu falo assim, olha, exercício físico é assim. Você vai começar a andar, anda ali daqui, da sua casa até a esquina, amanhã você aumenta, depois você aumenta, porque é sempre um passo após o outro. É um hábito. Eu falo muito isso. Ele se torna um hábito. Porque depois você não fica sem. Você sente falta. Sim, é incrível. Você se sente melhor. Exatamente, então, porque você vê a mudança. Muito, nós que já fizemos alguns desafios, né? E quando você conquista aquele desafio, você fala, puxa vida, valeu muito tudo isso. Muito. Né? Um livro que você recomenda? Eu amo lê-lo. Eu bom. leio, eu tenho um objetivo, eu leio assim, pelo menos 2 livros, por mês. Que bacana. Eu acho que a gente aprende muito. Muito. Nesse período agora, eu acho que se você está precisando de um impulso, eu gosto muito de biografias, né? Me impactou muito quando eu li a do Dr. Ivo Pitangui, achei fantástica a biografia dele. Então, eu leio bastante, eu gosto de ler, tanto questões técnicas, né, para o meu trabalho, como biografias, como livros religiosos, eu gosto de ler. Atualmente, eu estou lendo um que chama A Vaca Roxa. Eu comecei a ler ontem, muito interessante. E qual que é o tema assim, dela? É assim. Ele mostra, por exemplo, você tem um produto e um serviço, então ele compara. Você está fazendo uma viagem de carro, aí você começa a olhar aquelas vaquinhas brancas, lindas, você conta aquelas vaquinhas, nossa, que linda, quantas vaquinhas, né? Olha, tem um grupo e tal. De repente você começa a cansar a sua imagem, não é verdade? O que é a vaca roxa? É a inovação. Nossa, então, a vaca roxa é assim, é você pegar o seu trabalho ou o seu serviço e criar uma vaca roxa. Então, um up nele. Um up nele. Não, você não pode mudar o seu serviço, mas você pode incrementar. Então, que bacana. Eu estou gostando muito. Legal, a dica, hein? A Vaca Roxa. A Vaca Roxa. Eu esqueci o nome do autor, gente. Não, mas pelo título dá para buscar. É bem interessante. Legal. E, por fim, uma pessoa que te inspira. Olha, eu vou dizer o que me inspira, o que me faz levantar todos os dias pela manhã. Deus. Eu tenho como pilar da nossa empresa a fé e o conhecimento, onde eles têm que ter a mesma posição. Então, o que me faz mover todos os dias, o que me fez superar tantos desafios, tantos, é a presença viva de Deus na minha vida. Nossa, até me arrepiou. Então, eu hoje... Deus também para mim é importante. Para mim é importantíssimo. Então, para mim, acima de qualquer coisa, quando eu boto o pé no chão, antes de botar o pé no chão, primeiro eu me entrego e eu peço a Deus. Lindo. E uma perguntinha final, se você pudesse dar apenas um conselho para quem deseja crescer profissionalmente, qual que seria? Você que já é uma empresária, que já passou, né, por muita coisa e tem uma experiência gigante. Eu sempre gosto de contar uma experiência que eu vivi.
Eu sempre gosto, não. Eu gosto de contar como eu acredito que tem pessoas, várias pessoas nos ouvindo, e eu vejo o seguinte: vai chegando um espaço na sua vida que eu gostaria muito de deixar como propósito. Uhum. Então, a DNA Imagem Corporativa, nós temos como slogan: comece por dentro. Uhum. A partir do momento que eu olho nos meus olhos e eu busco realmente o que eu quero para mim, Uhum. tem ônus e bônus, Sim. mas eu consigo passar para realmente chegar no meu propósito. Então, o que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão hoje nos ouvindo, Uhum. que vieram nos ouvir para falar sobre imagem, chega diante do espelho e não busca rugas, não busca imperfeições, busca seus sonhos. Busca seus sonhos. Uhum. Não importa a idade que você tenha, busca seus sonhos e parte para realizá-los. Enfrente os desafios. Uhum. Eu voltei a estudar aos 37 anos e fazendo um supletivo. Nossa, Eu que legal, hein, Dênia? voltei dando aulas na universidade que eu estudei. Poxa, que exemplo. Então, como que eu vejo? Muitas vezes você olha uma aparência que não é imagem e você faz um pré-julgamento. Uhum. Que tem muita diferença, Muita né? De diferença. aparência e E imagem. imagem, porque a imagem é composta dos 3 pilares, a aparência Uhum. não. Então, não olhe a aparência e faça pré-julgamento. Uhum. Olhe para você e busque dentro de você. Foi desafiador? Foi. Você, na situação que eu passei, você fazia um supletivo. Uhum. Né? Ainda mais assim, naquela época, não era uma coisa assim tão comum como é hoje. Uhum. Né? Exatamente. E eu agradeço muito ter olhado no espelho, ter buscado a Deus e ter ido atrás dos meus sonhos. Que hoje, quando eu saio de um treinamento, quando eu saio de uma palestra, que eu recebo abraços e que as pessoas pedem uma foto, eu sempre volto lá atrás e eu falo: olha, muito obrigada pela dificuldade que eu tive para chegar até aqui. Olha, que aula, hein? Dênia, quero te agradecer muito. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Acho que foi um longo aprendizado para todo mundo, para mim, para quem nos assistiu ou vai nos assistir. E eu fico muito feliz de você ter vindo. Obrigada. Né, É um prazer estar ter aqui. aceitado estar aqui. Eu deixo aberto aí para o seu finalmente. Olha, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade. Uhum. E por ser um tema ainda que ele leva ainda tantas interpretações dúbias, Sim. eu gostaria de agradecer a Associação Comercial, agradecer você que faz uma condução fantástica. Nós é que ficamos aqui querendo mais, Que né? bom, obrigada. Nos policiando para ver se não estamos falando muito. Então, as minhas considerações finais é reforçar. Não se percam de vista. Cuidem da sua imagem, porque através desta imagem que vocês vão alinhar, vocês vão realmente chegar ao seu propósito. Aí, gente, mais um episódio maravilhoso do Conecta Associação Comercial e eu só tenho a agradecer a Dênia, a você que esteve conosco e pedir para que você compartilhe este episódio com outras pessoas que também possam ter a oportunidade de assistir a uma aula dessa, né, a um assunto tão importante e que faz toda a diferença, né, dentro de uma empresa, para a gente, enfim. Então, quero te agradecer pela presença, Dênia, quero agradecer você aí que esteve conosco e até o próximo.